Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo, os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens que o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. E, chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 20, 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não tem mais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, eles disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão no céu. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu.
E eles diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: eu desci do céu? Portanto, Jesus respondendo disse-lhes: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o restarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também virá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam. E quem deveria o trair? E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que ele fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: não escolhi os 12 de vós? E um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria traí-lo, sendo um dos 12. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa, Jesus está voltando. Esse que vos fala é o pastor Ronaldo Flauber, e nós lemos essa palavra maravilhosa que está escrito em João, capítulo de número 6, e é um verso bem importante, um verso-chave, versículo 48, que diz: eu sou o pão da vida. Versículo 35 também fala: disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que me segue nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Programa Jesus está voltando, você também pode estar acompanhando através do Instagram, @pastor Ronaldo Flauber, e nesta hora Deus tem uma palavra para o seu coração. Aqui nessa tarde em Aracaju, Sergipe, programa Jesus está voltando. E que palavra poderosa para o meu coração, que palavra poderosa, que alimento vivo, o alimento que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Porque quando nós lemos essa palavra, vai um misto de alegria, um prazer. Aquele que se aproxima de Cristo pela fé, aquele que acredita em sua palavra, aquele que acredita na vida eterna, aquele que acredita no sacrifício expiatório de Cristo, quando medita numa palavra dessa, ele se alegra, porque a Bíblia diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou o pão da vida que o Pai vos dá. E a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida, e eu dou a minha carne pela salvação do mundo. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Jesus Cristo, ele é o pão da vida, amado ouvinte. E você nessa hora está tendo uma gloriosa, riquíssima, bendita oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho de vida e paz para a sua vida. Jesus é o pão da vida. Como dito, você pode estar acompanhando também pelo Instagram, @pastor Ronaldo Flauber, e Jesus Cristo, ele vai falar ao seu coração. Fica na audiência desse programa. Você também pode estar procurando o link pela internet, na Sara Brasil 97.1 em Aracaju, de Aracaju Sergipe. Estamos na linda cidade de Aracaju hoje, um céu ensolarado aqui no Nordeste, porque é sol quase o ano todinho, mas louvado seja o nome do Senhor.
você é convidado a ficar na audiência do programa Jesus Está Voltando, diretamente de Aracaju para todo o estado de Sergipe, bem como algumas cidades de Alagoas e na Bahia, e para todo mundo, como dito, pelo link da internet. Você que tiver, se você tiver não puder ficar ao lado de um rádio, você pode procurar o link e estar no seu dia a dia, no seu trabalho, ouvindo uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Como dito, eu li agora João, capítulo 6, uma palavra poderosa que alegra o nosso coração. A gente que tem a fé em Cristo Jesus, sabemos que Ele é o Redentor da humanidade e Ele é o pão da vida, Ele sacia a nossa fome. E eu sempre digo nas evangelizações que um vazio no coração, há um vazio na alma do ser humano. É inerente, é um vazio. Não há nada neste mundo que possa preencher esse vazio que é inerente, que faz parte da alma do ser humano, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus que preenche o vazio que há na nossa alma. Portanto, amado ouvinte, Ele é o pão da vida que sacia a sua fome, que mata a sua sede de justiça. Ele é Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu e fez aquele sacrifício maravilhoso, expiatório. Alguns lamentam, choram. Eu lembro que há muitos anos atrás, foi lançado através de um produtor, que é um ator muito famoso, chamado Mel Gibson. Ele fez um filme chamado A Paixão de Cristo, e aquele filme foi muito contundente. Muitas pessoas ficavam escandalizadas quando viam retratado naquele filme A Paixão de Cristo um homem sendo dilacerado, um homem sendo vilipendiado, um homem vivendo momentos de suplício, em que algumas pessoas receavam em assistir o filme A Paixão de Cristo. É um filme, salvo engano, do ano de 2004. Mel Gibson, ator famoso ali de Hollywood, ele decide, como agora desta feita como diretor, decide fazer um filme para Hollywood. E nesse filme, ele agora retrata Jesus de uma forma bem... um suplício enorme. E algumas pessoas não queriam assistir. Só que ele, na sua pesquisa, ele disse que quando ele pesquisou, descobriu que Jesus sofreu muito mais além daquilo que ele pôde retratar. Por isso que nós acreditamos que Jesus entregou a vida dele por mim e por toda a humanidade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos estar aqui na audiência do programa Jesus Está Voltando. Vamos ouvir agora um louvor, certo? E Jesus, ele vai continuar falando do seu coração. O programa Jesus Está Voltando, ele tem uma palavra para a sua vida nesta hora. Trocaram Jesus pelo escravo de Satanás. Mataram Jesus. Mataram Jesus. Oh, meu Jesus, tua morte pra mim é um mistério. Pessoas que morrem sem ti e desprezam tua morte. Trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres.
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ouvimos agora, na voz de Júnior, o DVD de 30 anos do cantor Júnior, juntamente com a bispa Neuza e a irmã Elza. A igreja crê no teu sangue. Jesus está voltando, ele veio do céu cumprir a missão dele, que foi entregar a vida dele, para que hoje nós pudéssemos ter vida abundante. Programa Jesus está voltando. Esse que vos fala é o pastor Ronaldo Flauber, e hoje Deus tem uma palavra poderosa para o meu coração e para o seu coração. Aqui nessa tarde, diretamente de Aracaju, Sergipe, para todo o Brasil, pela internet, para todo o estado de Sergipe, através das ondas sonoras da 97.1, bem como para algumas cidades da Bahia e Alagoas. Programa Jesus está voltando todos os sábados às 13 horas, pela Sara Brasil 97.1. Jesus é o pão da vida, eu sou o pão da vida. Está escrito em João capítulo 6, versículo de número 48. Ele deu a vida dele. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Ele, o grão de trigo, se ele cair na terra, não morrer, fica ele só. Veja, amados irmãos, geralmente não. Habitualmente, o pastor Ronaldo Flauber, ao iniciar o programa Jesus está voltando, eu faço abertura com a leitura de um capítulo da Bíblia. E eu li, senti no coração, ontem, essa semana, de ler João capítulo 6. E hoje Deus tem uma palavra para nós, que começa lá em João capítulo 12, versículo 20 a 30 e 34. E nessa mensagem que nós vamos pregar, fala sobre o grão de trigo, que se caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só. E agora, vendo a ligação aqui de João capítulo 6, que foi o capítulo que eu li inicialmente na abertura do programa Jesus está voltando, ele fala que ele é o pão da vida. Ele fala no versículo 48, João 6,48, que ele é o pão da vida. João 6,35, disse-lhe Jesus, sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Jesus é o pão da vida, amado ouvinte. Jesus, ele vai saciar a sua sede de justiça. Aqueles que creem em Jesus Cristo, rios de água viva fluirão de si. Aleluia! A Bíblia também diz em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Aleluia! Programa Jesus está voltando. Esse que vos fala é o pastor Ronaldo Flauber. E você está na audiência de um programa que prega o genuíno e verdadeiro evangelho, que anuncia, aponta para Cristo, anuncia a salvação, avisa para os pecadores que eles são tais, pecadores. Avisa para os iníquos que eles estão vivendo uma vida de iniquidade, contrário à moral. Avisa para os iníquos pecadores que se eles continuarem num caminho de imoralidade, avesso à religião, avesso a Deus, avesso à salvação, o final é um final de perdição e condenação futura, condenação eterna. Aleluia. Programa Jesus está voltando, esse que você fala o pastor Ronaldo Flauber, e esse programa, ele é um oferecimento da APEJAV, Associação para Evangelização. Jesus está voltando. Aleluia. Amado ouvinte, ontem de forma graciosa, gloriosa, se alguém está ligando, lamento, nós não podemos atender agora. Estamos gravando ao vivo. Amado ouvinte, ontem de forma gloriosa, ali no calçadão comercial, na cidade de Aracaju. Por isso que eu convido você a ajudar a investir na APEJAV, a Associação para Evangelização Jesus está voltando. Ontem no centro comercial, de frente às lojas americanas, de frente às lojas Magazine Luiza e Loja Bahia, ali naquela região. Em pleno centro comercial de Aracaju, estávamos ali, entregamos cerca de um total de 1.200 panfletos evangelísticos e ministramos uma palavra para os corações. Eu, a missionária irmã Selma, espero que ela esteja na audiência agora do programa Jesus está voltando. Se ela tiver a paz do Senhor, minha irmã Selma, você é uma guerreira, uma evangelista do Senhor. Então, amados ouvintes, a APEJAV tem evangelizado em toda Aracaju. Aracaju, eu digo com convicção, plena convicção, é a menor capital do Brasil e também a menor capital do menor estado. Sergipe é o menor estado, Aracaju é a menor capital também. Não era regra, mas por coincidência é o menor estado e a menor capital. E eu digo para vocês que estão ouvindo, de todas as capitais do Brasil, Aracaju está sendo evangelizada. Aracaju está sendo evangelizada porque nós estamos nas ruas falando que Cristo está às portas. Estamos todos os terminais, praticamente nos terminais de forma estratégica,
semanalmente, segunda, terça, quinta e sexta, estamos evangelizando nos terminais em Aracaju, Sergipe. Portanto, amado ouvinte, você está tendo a oportunidade de investir na evangelização. Eu acredito que está chegando o último avivamento. Eu acredito que nós somos uma geração, a geração que a tecnologia avançou, a geração em que a violência está aí patente, a geração em que vivemos guerras, rumores de guerras, a geração em que os sinais, prelúdio da volta de Cristo, todos eles estão acontecendo. E acredito também que somos a geração que vivenciaremos o último avivamento. E não é um avivamento de final de semana de congresso. Cantor famoso, juntamente com um pregador famoso. 2, 3 dias de apoteose, de louvor e gritos de glória e brado. É bom, é. Se alegra, a gente se alegra. Mas avivamento é quando a igreja ela vai para as ruas anunciar a salvação, a redenção em Cristo Jesus. Portanto, Aracaju é uma capital que está sendo evangelizada. E você pode fazer parte desse último avivamento, ainda que você não possa estar indo para as ruas, porque sua vida rotineira, trabalho, família, correria é bem cheio. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque é me imposta. É imposto para o crente. Essa obrigação de anunciar. E ai de mim se não anunciar. Assim disse o missionário Paulo o apóstolo. Então, amado ouvinte, você não pode ir. Você pode investir na APJAV. A APJAV, através da APJAV, nós estamos aqui no ar, no programa todos os sábados. Através da APJAV, nós estamos nos terminais. Aracaju inteiro está sendo evangelizado. Porque os terminais são locais estratégicos. Nos terminais de ônibus, as pessoas moram em diversos bairros. E nós não estamos apenas em um terminal. Nós estamos em vários terminais de forma estratégica, de modo que Aracaju inteiro está sendo evangelizado. Por isso que você é convidado a investir. Ah, eu não gosto de ofertar, eu não gosto de dar dinheiro. Amado, eu lhe convido a você comprar caixas e mais caixas de panfletos evangelísticos. Porque a gente vai evangelizar no terminal e muitas vezes falta o panfleto. Então você não quer ofertar? É um direito seu. Compre. Eu vou falar até de forma ousada, mas para que seja impactante aos seus ouvidos. Compre um caminhão cheinho de panfleto e entre em contato com o pastor Ronaldo Flauber e entregue, que a gente vai distribuir ele todinho, começando por Aracaju. Logo, logo a gente desce para os interiores. Então a APJAV está evangelizando. E Aracaju é a capital mais evangelizada, eu acredito pela fé, do Brasil. É a capital mais evangelizada. Porque estamos nas ruas. Eu, pastor Ronaldo Flauber, aqueles que Deus tem levantado, como a irmã Selma, para nós evangelizarmos. Então, se você quer ofertar para esse programa, bem como para a evangelização, no último avivamento, que eu acredito que estamos vivendo o último avivamento, você pode ofertar com o Pix para o 799-8128-9440. 799-8128-9440. 8128-9440. Você pode ofertar para a gente pagar gasolina, transporte, comprar panfleto, ou então não quiser ofertar, compre o panfleto, entre em contato com o pastor Ronaldo Flauber, através das minhas redes sociais, pastor Ronaldo Flauber, e doe um caminhão cheio de panfleto que a gente vai distribuir. Descanse que a gente vai distribuir, pode confiar. Amém? Então, está no ar mais um programa Jesus está voltando, como desde o início. Vamos ouvir mais um louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E daqui a pouquinho uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração. Pastor Ronaldo Flauber, todos os sábados pela Sara Brasil 97.1. E você também pode estar ouvindo mais mensagens evangelísticas através das redes sociais do Pastor Ronaldo Flauber e compartilhar para outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ainda não são crentes. Vamos ouvir esse louvor. Para você que está ouvindo, está na audiência do programa Jesus está voltando. E daqui a pouquinho uma palavra para o nosso coração. Glória a Deus. Precisei sair um pouquinho. Ô, meu jovem, fecha aqui, por favor. Obrigado. Eu estava ao vivo. Eu estava percebendo aí. Beleza, fica à vontade também. Deus abençoe. Ele é direção. Se precisa de salvação, ele quebra as prisões, ele te salva. Pastor Ronaldo Flauber.
Pra ver Ele tem é o isso. caminho. Já vi se tem. Vamos aí na luta pra. A próxima dica é toquezinho na porta, porque pro telefone achava que era alguém no geral. Ah, você toca mesmo. Se der um toquezinho, a pessoa percebe que tá aí. Ah, não sabia não. Porque só o telefone, eu digo, não, é alguém que tá ouvindo É alguém por agora, né? É o vídeo, é. Eu digo, é alguém que tá ligando. Onde vai? Pode deixar aberto aí. Tem vida melhor. Tem vida melhor. Está doendo. Ele é a cura. Se está perdido, ele é direção. E se precisa de salvação, ele quebra as prisões, ele te salva. Ele é o caminho. Se acredita, então receba. Levante as mãos, é só glorificar, glorificar. E se acredita, então receba. Levante as mãos. Glória a Deus, aleluia, programa. Jesus está voltando. Glorificar. E se acredita, então receba. Levante as mãos, é só glorificar, glorificar. E se acredita, então receba. Levante as mãos, é só glorificar, glorificar. Está doendo. Se está perdido, ele é a direção, eu sei. E se precisa de salvação, ele quebra as prisões, ele te salva. Ele é o caminho. E se precisa de salvação, ele quebra as prisões, ele te salva. Ele é o caminho. Glória a Deus, aleluia. Programa Jesus está voltando. Junho, juntamente com o quarteto Castelo Forte, ele é o caminho. Aleluia, amado ouvinte, Jesus é o caminho, ele te salva, ele te cura, ele transforma a sua vida e te levará para o céu. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar em uma palavra do eterno Deus para o nosso coração, porque ele tem sempre uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Mais uma vez, se você quer ajudar a APJAV, quer fazer parte desse avivamento que estamos vivendo, e Jesus ele conta com os remanescentes. Para fazer esse avivamento, ele conta com pessoas que amam as almas, que compreendem o evangelho de Jesus Cristo, que sabe que o evangelho ele tem que ser anunciado. Portanto, se você quiser fazer parte do último avivamento, que eu acredito que é o último avivamento, porque estamos vivendo no tempo do fim, você pode estar ofertando com a APJAV 799-8128-9440. Quem é esse que vos fala? O pastor Ronaldo Flauber. Quem é o pastor Ronaldo Flauber? O pastor que está em Aracaju evangelizando. Amém? Você pode comprar panfleto e nos doar, ou você pode ofertar para a gente comprar os panfletos para nós estarmos evangelizando em toda a cidade de Aracaju. Porque Aracaju, Sergipe, é uma cidade linda, amada do nosso coração, e as pessoas estão sendo evangelizadas. Mas vamos meditar agora em uma mensagem da parte do Eterno para o meu coração, para a sua vida. Ele é o pão da vida. Ele, o trigo, se caindo na terra, não morrer, ficar ele só. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que Jesus morreu por nós. Ainda bem que ele entregou a vida. João capítulo de número 11, versículo 18, diz a palavra. João 10, 18, ele disse: Eu dei a minha vida, eu mesmo aqui a dei, e eu mesmo tenho poder para... João 10, 18. Eu mesmo dei a minha vida e eu mesmo tenho poder para tornar a tomá-la de volta. Então, ele deu a vida dele por mim e por você. Mas vamos meditar aqui na mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu quero ler, juntamente com você que está na audiência do programa, Jesus está voltando, todos os irmãos que estão na audiência, que eles estão no grupo do WhatsApp do pastor Ronaldo Flauber, um abraço, a paz do Senhor. Só vai para o céu quem é santo, quem é redimido, pecador inveterado, pecador, enfim, que tecamento cautelar. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, vieram a Filipe
que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe veio e contou para André, e novamente André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia sua vida, aguardá-la para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora é que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já o tenho glorificado e novamente o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que a ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: Não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte ele deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido, até o versículo 33. E dizia isto significando de que morte ele deveria morrer. Aleluia. Amado ouvinte, essa palavra Deus ele coloca no nosso coração. E nós sabemos que Cristo, ele não foi apenas um homem que passou aqui na terra e trouxe um ensinamento humano. Ele andava pelas campinas, nas praias, nos barquinhos, nas encostas dos montes, nas casas de publicanos pecadores, nas casas das prostitutas. Ele andava pregando o evangelho. A mensagem dele era a mensagem de amor. Pegaram a mulher no próprio ato adulterando, levaram para quem? Para a vida. Ele era a vida. Aquela mulher, a pena era inexorável, morte. Era morte súbita, era uma pena instantânea, era uma pena capital. Mas aí levaram para a vida, ou seja, ele tinha uma mensagem diferente. Ele é a própria vida, ele é o pão da vida que desceu do céu. E aqui nos chama a atenção que a fama de Jesus, ela corria por diversos lugares, regiões. E o que chama a atenção também, já falei umas vezes essa palavra, é que alguns gregos queriam ver a Cristo. Alguns gregos queriam ver a Jesus. De fato, a fama dele já estava sendo muito espalhada. E eles procuram Filipe. Filipe significa, é um nome grego, ele tinha ascendência. Ele tinha ascendência grega, a mãe dele era grega. E Filipe significa domador de cavalo, é um nome grego. Então os gregos naturalmente fizeram aquele tráficozinho de influência: eu conheço fulano, então através de fulano eu vou chegar até Cicrano. Então eles querendo chegar até Cristo, porque a fama de Cristo estava espalhada por todo mundo, porque afinal de contas, como eu acabei de falar, ele tinha uma mensagem diferente, ele era o mestre, ele era o amor em pessoa. E aí chegaram até Filipe. Filipe significa domador de cavalo, nome grego, e os gregos, uma comitiva. Alguns gregos vieram para querer conversar, confabular com Cristo Jesus. Procura Filipe. Filipe talvez não acha que tenha tanta essa liberdade, fala com André é irmão de Pedro, e os dois vão até ali e começam a falar com Cristo, fala com Jesus Cristo. E aí Jesus dá uma resposta, porque veja, vinha uma comitiva de gregos. Nós sabemos até hoje que os gregos são sapientes, nós sabemos que é o berço da filosofia, da erudição, e né, da sociedade moderna. Hoje nós somos influenciados também pela cultura greco-romana, né? E, enfim, nós somos produto dessa época, dessa helenização que houve ali no Império Romano e até os gregos e tudo mais. Então, Jesus responde para aquela comitiva. Ele poderia dizer, olha, como ele respondeu para uma certa mulher que disse: cura minha filha, e ele disse: eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher disse: olha, mas os cachorrinhos também comem da migalha dos seus senhores. Então Jesus poderia dar uma resposta nesse tom: olha, eu não posso atender os gregos, porque eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim enviado para a nação escolhida, como diz lá em João capítulo 1, versículo 10, ele veio para os seus não quiseram ouvi-lo, mas todo aquele que o aceitou, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 10 a 12. Ele poderia dar uma resposta compreensível: eu não vou atender essa comitiva grega. Amado ouvinte, sabemos que os gregos eram homens
que tinham suas filosofias, seu conhecimento. E nós sabemos também, analisando lá em Atos, capítulo número 17, que Paulo, ele esteve ali, viu a adoração dos atenienses, viu até que tinha um altar para o Deus desconhecido. E daqui a pouco eu vou falar também um pouquinho acerca disso, mas lá no Areópago, que era o lugar onde se tratava da justiça, as causas de justiça, as causas filosóficas, as causas de sabedoria, bem como as causas religiosas. No Areópago, que era um lugar a céu aberto, né, uma escadaria, e lá era tratado de todas as coisas relacionadas ao governo da cidade de Atenas. A sapiência, a política, a religião e também justiça. Sobretudo tratar de justiça também. Então, os gregos, ele subtendia-se que vinha essa carga de mensagem subtendida naquela comitiva grega. Ou seja, os gregos queriam saber e ouvir do discurso deste homem que se levanta, um ensinador, um mestre, um pregador. E aí, Jesus dá uma resposta inicialmente incompreensível. Jesus, os gregos querem te ver. E Jesus poderia dizer, não, eu não vim para isso. Ele poderia dar uma resposta como ele deu àquela mulher Ciro-Fenícia. Ele poderia dizer, estou muito ocupado cumprindo aqui a ordem que o meu pai me deu. Mas subtendia-se no convite dos gregos, subtendia-se na comitiva grega um convite para Jesus falar sua doutrina, ou quiçá Jesus ser convidado a ir pregar em uma plateia que estava ávida, porque o próprio livro de Atos 17 fala que os gregos, os atenienses, eles não se ocupavam de outra coisa, a não ser de contar uma novidade, ouvir uma novidade, saber uma novidade e contar uma novidade. Eles não se ocupavam de outra coisa. Então, aquela comitiva subtendia-se um convite. E olha, qual é o pregador que não quer pregar para uma plateia ávida da sua palestra? Uma plateia que queira ouvir, uma plateia atenciosa. Sobre Jerusalém, o próprio Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata, alava sobrenai, os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta debaixo de si os seus pintinhos. Jerusalém era uma plateia que matava os que eram enviados a ela. E Jesus, ele dá essa resposta. E, amado, entenda, se Jesus desse crédito, trela, ouvido, atenção, à audiência dos gregos, ele poderia ter entrado na história, mas no esquife de Platão, no esquife de Aristóteles, desses filósofos. Mas ele sabia a resposta. Inicialmente, quando você vê aqui, a partir de João capítulo 20, os gregos querem te ver. Aparentemente você ouve Jesus dizer, o grão de trigo, se lançando na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então subtendia-se ali naquele convite grego, olha Jesus, venha para o Areópago até, venha para pregar para uma população elitizada. Eu quero aqui abrir uma crítica, fazer uma crítica bem de leve. Certa feita eu ouvi nosso irmão amado, reverendo Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos é um reverendo reformado da igreja, enfim, daquela visão que uma vez salvo, salvo para sempre, misericórdia. Ele, no jornal, ele deu uma entrevista dizendo que a igreja, uma revista de renome nacional, a igreja na qual ele fazia parte, era uma igreja de classe média. Eu não deixei passar nas entrelinhas. Até hoje eu fiquei na minha mente, de vez em quando na internet, conversando com algumas pessoas reformadas, enfim, nas páginas, fazendo os comentários, eu sempre cito isso. Não existe igreja de classe média. Existe igreja na qual Jesus disse para João, diga a João, que os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres são anunciado o evangelho. Então não existe negócio de igreja classe média. Mas, fazendo aqui um comparativo, enfim, fazendo analogia, Augusto Nicodemos disse que ele era pastor lá no Recife de uma igreja de classe média. Não existe isso. Então o convite que os gregos estavam fazendo para Cristo era, Cristo,
Você está pregando na onde? Em Jerusalém. Jerusalém mata aqueles que são enviados e que vêm anunciar o evangelho. Apedreja, mata. Vem anunciar a tua palavra na onde? No Areópago, onde as pessoas são eruditas, a mente é aberta, porque nós, afinal de contas, não nos ocupamos de outra coisa, a não ser ouvir uma novidade, contar uma novidade. E lá nós temos totalmente liberdade. É tanto que quando Paulo estava lá pregando no Areópago, e ele começa a falar que servia ao Deus desconhecido, segundo os atenienses, mas era o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. E quando Paulo fala sobre ressurreição, alguns zombaram dele. No entanto, outros queriam ouvi-lo acerca desse assunto outro dia. Então, independente, inclusive chamaram Paulo de paroleiro ou tagarela, segundo algumas versões, paroleiro, conversador. Então você poderia falar no Areópago qualquer religião, ainda que seja qualquer doidiça, vamos dizer assim. Então Paulo, Jesus subentendidamente foi convidado a pregar o evangelho, pregar a missão dele, pregar a mensagem dele, para uma casta, um estamento elitizado, erudito. Afinal de contas, foi no berço da Grécia que influenciou a nossa sociedade, o conhecimento que nós temos greco-romano, judaico-cristão, também bem influenciado pela filosofia grega. Então Jesus, ele dá uma resposta que aparentemente ela parece não ter sentido. No entanto, essa resposta é a minha alegria e a sua alegria, porque ele disseram, Jesus, os gregos querem te ver. E ele dá uma resposta aparentemente sem sentido, como eu estou falando reiteradamente. Ele disse, o grão de trigo caindo na terra não vai ficar ele só. Ele sabia que se ele fosse tentado e cedesse para anunciar, porque ele poderia se desculpar. Olha, meu pai mandou pregar, então eu estou indo pregar, não estou deixando de pregar. Muitas vezes, é o que aconteceu com Jonas, né? Jonas quis fugir, Jesus sabia da sua missão. A missão dele é, se ele ficar só na terra, um grão só, seria apenas Jesus, o filósofo de Israel, do Oriente Médio, que deu um pulinho ali na Grécia, em Atenas, seria conhecido como esse Jesus. E aí de nós. Mas ele disse, se eu não morrer, não vou dar fruto. E ele sabia que ele precisava morrer. Então a mensagem de Jesus foi uma resposta contundente de amor para a minha vida e para a sua vida. Ele sabia que tinha que morrer. E no versículo 32 ele disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitos após mim. Nós sabemos que o grande trigo de qualquer semente, quando é plantado, ele dá mais frutos. Se ele não é plantado, ele se acaba ali. Então ele também fala, eu quando for pendurado na terra, isso fazendo menção clara sobre a sua morte vicária, a sua morte na cruz. Então ele sabia, e eu louvo a Deus por este grande amor. Ele sabia que a hora está passando, meu Deus, 8h54, ou 3h54. Ele sabia que tinha que morrer. A Bíblia também nos fala em Marcos capítulo, vou ter que adiantar, talvez não vou ler mais Atos capítulo 17, mas é no mesmo contexto. Vamos lá. Marcos capítulo 8, vou adiantar aqui, vou nem ler. Marcos capítulo 8, 34, 37, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a encontrará, esse a salvará. Que daria o homem por sua alma? Ou que daria o homem em resgate da sua alma? O que o homem pode fazer? Com que o homem pode barganhar com Deus no dia do trono branco, no dia do juízo? Não há nada, não há dinheiro, não há nada. Portanto, amado ouvinte, você precisa compreender que é somente através da fé no Filho de Deus que você obterá a vida eterna. Versículo 38 de Marcos capítulo 8 diz, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Porque Jesus, ele entregou a vida dele, ele foi tentado, ele sabia que em Jerusalém ele iria morrer, mas ele não desistiu. E aquele que se envergonha do ato de sacrifício de Cristo, ele também se envergonhará naquele grande dia. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque todo aquele que se constitui amigo do mundo, todo aquele que se faz amizade com o mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Portanto, Jesus, ele fez o papel dele, ele fez a parte dele. Ele se entregou na cruz central, derramou seu sangue, e ele sabia, se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica ele só. Ele sabia que precisava morrer, a fim de que eu e você tivéssemos direito à salvação eterna. Não podemos dar nada em troca da minha e da sua salvação. Não podemos barganhar. Que daria o homem em resgate da sua alma? Ele já fez, ele já cumpriu. Ele não desistiu, ele foi até o fim, porque ele sabia que o grão de trigo, se cair e não morresse, ficava só, mas ele tinha que morrer. E ele disse em João capítulo 8, versículo 32, quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitos após mim. Portanto, amado ouvinte, não seja amigo do mundo. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Deus enviou o seu único filho, a fim de que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. João 3,16 é o versículo áureo da Bíblia Sagrada. Ele amou o mundo e o filho dele foi fiel. E o filho dele foi tentado no convite de uma comitiva grega, uma comitiva da sapiência, uma comitiva, como eu disse, o reverendo Augusto Nicodemos disse que ele é pastor de uma igreja classe média. Jesus foi tentado a ir pregar para as pessoas que estavam ávidas e ouviriam toda e qualquer mensagem. Foi provado em Paulo. Paulo disse que se via ao Deus do céu e que ressuscitava mortos. E Paulo não foi apedrejado. Por quê? Porque no Areópago, ali em Atenas, era um lugar onde você poderia pregar qualquer novidade, qualquer religião. Era um lugar que se tratava de justiça, de filosofia, de sapiência e de religião. Então Jesus, ele não desistiu, ele foi fiel à sua missão, ele foi fiel a mim e a você. Ele foi fiel a fim de que eu e você tivéssemos a esperança, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele é fiel, ele é o próprio Deus. Por isso que eu gosto de fazer, eu gosto de ratificar, eu gosto de deixar bem claro. Deus, ele é conhecido por vários nomes. Um dos nomes de Deus é Deus. Um dos nomes de Deus é Jesus. Um dos nomes de Deus é o Espírito Santo. Jesus é Deus. Ele nos ama. Ele foi tentado a seguir aquela comitiva grega e pregar para um povo que estava ali. Olha, Jesus prega, estou compreendendo. Jesus, estou entendendo. Jesus pode pregar. Nós não vamos te apedrejar, muito menos te crucificar. Ele foi tentado e ele disse, não, se o grão de trigo cair na terra, fica ele só, mas se ele morrer, se ele cair e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele vai dar fruto. Olha o fruto aqui, você que já entregou a vida a Jesus Cristo, e você, amado ouvinte, que não entregou a vida a Jesus Cristo, entregue, Jesus está voltando. Pois aqueles que nessa, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim. Você, está claro que Jesus morreu por mim, por você, pelo meu e pelo seu pecado. Se você, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar do evangelho, ele vai se envergonhar. E Tiago 4,4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Por quê? Porque Deus entregou seu filho, o filho dele foi fiel, cumpriu a missão dele. Ele me amou, ele te amou, morrendo ali na cruz central, a fim de que nós tivéssemos esperança. Amém? Amado ouvinte, a hora está avançando, a mensagem está boa, mas eu tenho que terminar. E Jesus, ele tem uma palavra para o seu coração. Vou salvar aqui. Deu para gravar essa live. E você pode assistir lá no Instagram, no YouTube. E se quiser entregar a vida a Jesus Cristo, eu não vou deixar de fazer o apelo. Repita comigo essas palavras se você quer entregar a vida a Jesus Cristo e deixar esse mundo. Porque ele foi fiel e cumpriu a missão dele. Repita comigo. Diga, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Que ele se entregou a fim de que eu tivesse direito de morar no céu. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Você que repite essas palavras, vou orar por sua vida agora, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai amado, Santo Deus, as pessoas que ouviram essa mensagem e repetiram as palavras confessionais, Pai, eu apresento a vida deles, escreve o nome deles no livro da vida. E naquele grande dia, Pai, porque o Senhor veio aqui, cumpriu a tua missão, morreu, ressuscitou, e hoje nós temos a esperança. E as pessoas que confessaram a ti como Senhor Salvador, está abandonando a amizade com o mundo, está crendo no teu sacrifício, porque tu és o pão da vida, tu és o trigo, o grão de trigo que morreu e deu fruto. Pai, em nome de Jesus Cristo, escreve o nome dele no livro da vida, e naquele grande dia, Pai, que todos nós possamos subir e adentrar os portões celestiais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Programa Jesus está voltando, todos sábados pela Sara Brasil FM 97.1. Vou salvar essa live e vamos finalizar com mais um minutinho aqui de um louvor que estava aqui na programação. E você é convidado a assistir na internet as programações do pastor Ronaldo Flauber
YouTube e Instagram. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor. Vamos ouvir um louvorzinho finalizando já já. Só 3 minutinhos dessa música, viu? Não, pra vontade, eu só vou desligar o receptor lá em cima. Eu não queria atrapalhar a live, eu não vou guardar isso. Não, poderia passar, rapaz. Se adiantar, tem problema não. O povo tá aqui, o povo vê você ficar famoso. Era. E se te ligar cá, é? Não, é porque... Vamos passar aqui, né? Não, pode passar. Pois. Eu sou famoso não, varão. O negócio é Ali legal. pra eu ficar lá em cima. Entendi. Fica à vontade. Olha, vou sair. Aí eu vou te aberto, viu? Escorado. Beleza. Eu vejo um povo na terra que vai caminhando a um lugar feliz bem distante, onde reina o amor. Eu vejo a igreja querida sorrindo e cantando. E Cristo em grande glória está voltando. Quero ouvir. Mesa prepara, oh glória, aleluia. É desse jeito, oh aleluia. Cabeça ungida. Eita, agora é desse jeito, aleluia. Cálice transbordando. Eita, isso que é vida. Isso que é vida. Isso que é vida, meus irmãos. Com vocês. Eu vejo a igreja queimando. Te entregas na mão de Jesus, que Ele vai te encher. Cante bem forte. Mesa preparada, oh glória, desse jeito. Naquele grande dia, oh glória. Irmã Rosa, Deus abençoe, vou levar uma amiga, amém. Terça-feira, oh glória, muito bem, irmã Rosa. Muito bem, irmã Rosa é uma guerreira, viu? Seja muito bem-vinda para dar o evangelho, anunciar Cristo. Parabéns, irmã Rosa. E os irmãos que gostam de uma moda evangélica, com estilo, né, com graça, Lugar Secreto Moda Cristã. Vai lá no Instagram, lugar_secreto, _moda cristã, que é na casa de Sergipe. Você vai estar aproveitando, enfim, peças maravilhosas e ungidas abençoadas. Lugar Secreto Moda Cristã, aqui na casa de Sergipe. Nossa irmã Rosa, uma guerreira do Evangelho, que não se vergonha do Evangelho. Isso que é vida. Meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, terminou mais um programa, Jesus está voltando. Nós ouvimos agora Mesa Preparada na voz de Júnior. Meus irmãos, a paz do Senhor, até próximo sábado, se Jesus não voltar daqui para lá, se Ele nos permitir. E Deus, Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. Compartilhe as lives evangelísticas do pastor Ronaldo Flauber. E ouvimos agora Mesa Preparada na voz de Júnior. Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor, aqui pastor Ronaldo Flauber. Tá gravado no Instagram, @pastor Ronaldo Flauber. Bem como no YouTube, a gente vai colocar lá também. Jesus te ama, Ele está voltando. Ele é o grão de trigo que caiu na terra, morreu e deu fruto. Ele é o pão da vida. Jesus te ama, paz do Senhor. Até o próximo sábado. Se Deus permitir, ô glória, terra, manto, ô glória. Ô glória, pai do Senhor, meus irmãos.